Alegria de conduzir um programa de emagrecimento. Como é que é isso? Como é que é possível eu estar num programa de emagrecimento com alegria? Essa é a live de hoje, tentar entender como ter alegria num programa de emagrecimento. Aos primeiros vindouros, sejam muito bem-vindos. Cláudia Borges, obrigado pela presença. Para quem estiver ouvindo ou vendo esse nosso bate-papo aqui numa outra oportunidade, faz uma gentileza para mim. Lembra que todo o conteúdo que a gente coloca aqui com a intenção de ajudar, é importante que você também me ajude. Então, nunca esqueça de dar aquela, caso, né, uma coisa honesta, se você gostou, deixa aquela curtida. Se gostou muito, deixa um comentário, seja ele para a gente melhorar o conteúdo, ou seja ele para parabenizar. E se gostou demais, manda para os amados aí, para as pessoas que você tem ao seu redor, que você ama e se interessa que ela esteja bem. Bom, o assunto é longo, mas a gente vai direto aos pontos que mais mexeram comigo essas últimas 2 semanas, à medida que eu fui convidado a elaborar uma palestra sobre esse assunto. E foi muito bom esse convite, foi muito legal. E nesse convite da palestra começou a dar alguns insights, aquelas conexões que a gente, depois de quase 30 anos de carreira, não teve. E eu falo, nossa, como eu demorei para entender algumas coisas relacionadas a esse momento que as pessoas procuram sobre a saúde, tá bom? Se vocês quiserem trocar a palavra emagrecimento por saúde, também pode, que vai dar na mesma. Então, como a gente estar num programa de saúde plena e ou de emagrecimento com alegria, não é? Porque, na verdade, todo mundo que entra nesses programas de saúde, de emagrecimento, de sei lá o quê, vê nesse programa, nesse protocolo, nesse método, muitas barreiras, né? E as pessoas acham que isso é um sofrimento. Eu vou colocar para vocês hoje de uma forma a entender que é o contrário. A gente está invertendo a forma de olhar as coisas e essa inversão na forma de olhar as coisas, a gente vê no bem, naquilo que vai trazer o bem para a gente vê mal. A gente vê algo ruim. Então isso não é interessante. À medida que você tem uma situação que vai te proporcionar saúde, isso é bem. E as pessoas acham que isso, ai meu Deus, uma dificuldade enorme, é muito ruim, não estou conseguindo, ou seja, vai ser muito difícil, entende? Então a gente vai transitar por esse caminho hoje, num bate-papo relacionado a esses pilares. Como alcançar o emagrecimento, o tão desejado emagrecimento para as pessoas que estão acima do peso e se sentem verdadeiramente incomodadas com isso, seja pela saúde ou por qualquer outro motivo. Para as pessoas que ainda não entenderam que estar acima do peso é realmente uma situação de comprometimento à saúde, é classificado como doença a obesidade. As pessoas precisam entender isso, porque enquanto não entender que a obesidade de fato é uma doença, as pessoas ficam romantizando essa história, esse contexto. Cara, não dá mais para a gente estar nesse lugar de romantizar a obesidade, não dá. Ela já é uma parte dos problemas todos de saúde que você está vivendo. A obesidade só é mais uma parte, tá bom? Então, esclarecendo essa introdução, a palestra que eu elaborei para a semana passada, inclusive semana passada eu não estava aqui com vocês por esta palestra, e eu comecei a palestra dizendo assim, olha, eu vou tomar de vocês o mais importante, precioso bem que você tem. E não tem como a gente te devolver, não tem como eu te pagar, não tem como você comprar de volta, não tem como. Não existe um lugar que eu consiga reestabelecer esse bem que eu vou pegar de vocês. E esse bem que eu vou pegar de vocês, também vou pegar da galera que está aqui me ouvindo ou que está assistindo. É o tempo, cara. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. O tempo, se a gente não sabe gerenciar o tempo já está tomando conta da gente. Por que eu estou dizendo isso? O tempo é o fator que determina muitas coisas, não é? A gente determina um tempo para realizar algo, e se esse algo não é realizado dentro daquele tempo, gera um certo desconforto, não é verdade? Você fica incomodado, fala, pô, planejei algo para ser realizado dentro desse período e não consegui realizar. Você fica desconfortável. Então, entender que o tempo é um fator que está disponível a todos e, em igual medida, o que você faz com o tempo diz muito sobre quanto você valoriza o tempo. Não é verdade?
Quanto que você dá de valor para o tempo que você tem? Agora, olha que interessante, o tempo que você tem agora, só existe agora. O que já passou não tem como eu recuperar, o que vem à frente não tem como eu determinar o que está por vir, o que pode acontecer, tem como eu fazer um planejamento e esperar que o planejamento seja possível ser executado. Mas a discussão do tempo, ela se torna meio dolorosa quando a gente vai olhar para as pesquisas que falam sobre pessoas em cuidados paliativos. Pessoas em cuidados paliativos são aquelas pessoas que já estão no momento esperando os últimos suspiros, né, os últimos respirar da vida nesse planeta, nessa existência, se é que existe outra, se é que existe outro local que ele vá. Eu prefiro acreditar que exista, porque senão a gente fica meio que perde a mão, né, das responsabilidades. Então, as pessoas em cuidados paliativos que estão nesses últimos minutos de suspiros, uma frase clássica que eles dizem é: eu queria ter mais tempo. Então, quando eu trago à luz a importância de a gente olhar para o tempo que a gente tem e saber o que a gente está fazendo com ele, muda toda a jogada. Por quê? O caminho de um programa de emagrecimento, de saúde, seja ele qual for, nesta direção, ele precisa muito que você saiba primeiro gerenciar tempo. Porque é uma das maiores desculpas e barreiras que as pessoas colocam a respeito desse cenário de realizar algo em direção a um objetivo importante, do que a gente está discutindo hoje, é o emagrecimento. Oi, Niltinho, tia Fátima, boa noite, obrigado. Bruno Yamamoto, Guilherme, meu Deus do céu, tem até doutor na live. Se eu falar bobagem hoje, vai derrubar o Instagram. Rodrigo Freire, obrigado. Clécio, seja bem-vindo, e os demais aí, obrigado pela presença. Vamos seguir. Olha, importante que sobre esse assunto vocês fiquem confortáveis, vai colocando a perguntinha, a observação, o ponto de vista de vocês, para que eu possa, por vezes, ir costurando o que vocês colocarem, tá bom? Mas vamos voltar a esse centro da discussão inicial, que é falar do tempo. Hoje, uma das maiores barreiras, inclusive, eu peguei um documento, a gente fala documento ou artigo científico, que fala sobre quais são as mais importantes barreiras identificadas pelos adolescentes a respeito da prática regular da atividade física aqui no Brasil. E vocês sabem quais foram as principais barreiras que o adolescente listou para não praticar atividade física na quantidade devida para que ele tenha mais saúde e consiga, por vezes, emagrecer? Incrível as barreiras. Uma delas é não tenho tempo, a outra dela foi não tenho companhia, a outra dela foi não tenho incentivo dos meus pais, a outra dela foi não tenho locais para realizar atividade física. Percebe que as barreiras que as pessoas colocam, no caso desse estudo, foi provocado as perguntas com estas direções de resposta. Escolha, você escolhe qual é a resposta. E as pessoas direcionam, na maioria das vezes, ao encontro dessas que eu te falei. Ou seja, as pessoas estão vendo sempre fora o problema de resolver o problema, a situação dele. Eu estou sempre vendo o problema fora. Então, para a gente costurar como criar uma situação de alegria, para conduzir um programa de emagrecimento, como ter alegria para conduzir um programa de emagrecimento, eu preciso compreender tempo, preciso me compreender e preciso compreender de fato o que você está fazendo nesse planeta. Porque à medida que você tem real motivo de estar aqui, de continuar essa sua empreitada, essa sua experiência, é fundamental que você perceba que as barreiras todas que você colocar para resolver o problema são barreiras inexistentes, você tem que gerenciá-las. Rodrigo colocou, as pessoas levam um tempão engordando e querem emagrecer em uma fração de tempo. Exato, Rodrigo. O Rodrigo fez o trocadilho do tempo aí. Obrigado, Rodrigo, bem colocado. E aí, olha que legal. Para a palestra que eu dei semana passada, aliás, foi o Rodrigo que me provocou a trazer luz sobre esse assunto, e eu quis trazer esses dois pilares do método MAPAS, né? O pilar relacionado a esse cuidado do emagrecer e o pilar relacionado à alegria. Sobre esses dois pilares, como que as coisas podem acontecer, né? E aí eu pedi para as pessoas elaborarem perguntas para eu responder na palestra. E aí vieram algumas perguntas aqui e são interessantes. Eu vou começar esse nosso bate-papo por aqui. Então a primeira pergunta é, quanto tempo eu vou emagrecer? Ou quanto tempo demora para uma pessoa emagrecer? A resposta é um tanto quanto simples
e objetiva. Depende de quanto você está disposto a investir nisso. Investir em tempo, em dedicação, em disciplina, investir em dinheiro, em capital, se você tem essa condição, investir em investigar, em pesquisar quais são os pilares da sua saúde que não estão organizados em direção disso. É fundamental que você tenha esse empenho para que a gente possa encurtar o tempo do resultado. Beleza? Vamos seguir. Uma outra pessoa perguntou assim: existe um exercício para diminuir a barriga? Recentemente saiu um documento que diz que sim, parece que quando eu faço exercícios de um determinado jeito para aquela região, realmente mobiliza um pouquinho mais de gordura daquela região. Mas em linhas gerais, o gasto energético ele é sempre observado de forma geral. As pessoas vão gastar energia ao longo do dia aí na prática do exercício de forma geral. Quando essa conta de gasto energético é maior do que o quanto você comeu, em linhas gerais, resumindo o resumo, a pessoa deveria emagrecer. A outra pergunta é: que exercício que eu posso fazer que emagrece mais rápido? Caminhar numa esteira ou fazer uma bicicleta, caminhar na rua, correr? Qual exercício que é mais efetivo para emagrecer? Musculação, natação? Qual exercício é mais efetivo? E a resposta é assim: o exercício que mais vai trazer gasto energético para a gente é o que vai ser mais efetivo, já não importa qual é o exercício. Agora entenda, eu tenho uma lesão no joelho e resolvo sair correndo, porque correr parece ser melhor para gastar energia do que caminhar. O correr para o Vlad, que tem uma lesão no joelho, vai piorar a minha lesão. Então o correr para mim não é bem-vindo. Eu posso achar que vai ajudar a resolver um problema, que é gastar mais energia para ajudar a emagrecer, mas por vezes vai trazer uma baita dor no joelho, uma evolução, um prognóstico ruim da minha lesão. Então consegue entender que eu não posso expor o meu corpo em direção ao objetivo sem observar se tem alguma coisa que será comprometido. Mas em linhas gerais, o exercício que é mais exigente gasta mais energia. Por vezes isso parece que vai ser uma vantagem, e é uma vantagem, quando olhado sobre essa ótica do gasto energético para o emagrecimento, tá bom? Eu estou respondendo as perguntas, mas eu vou criar o pilar todo do ser alegre, esse mecanismo todo. Vocês vão entender, vai chegar, tem um pouquinho de paciência. Aí um outro aluno perguntou assim: o que eu posso tomar? Existe alguma coisa que eu tome para acelerar o emagrecer? Claro que existe. Hoje a indústria farmacêutica está debruçada sobre isso. Por quê? O problema que mais aflige a humanidade hoje é a obesidade. Então, se alguém descobrir algo que possa ajudar nisso, um remedinho, vai ser incrível, né? Então, existe bastante remedinho que ajuda. Mas, no longo prazo, no médio e longo prazo, nenhum sustenta o resultado. Esse é o grande problema. E a gente está no século XXI, com ciência, com tecnologia, uma coisa incrível, maravilhosa acontecendo, e a gente não tem uma resposta precisa para te dizer: olha, faz isso que você emagrece. Não é uma resposta. Está disposto de verdade? Essa live vai esclarecer um monte de coisa. Quanto que a jornada do processo de emagrecer / ter saúde é muito interessante. É aí que está a chave. Eu já vou começar a soltar aqui uma parte do processo onde isso pode ser alegre. Ter um estilo de vida saudável tem que ser desejado, não odiado. Vou repetir a frase, hein? Vou repetir a frase, anota aí. Anota aí. Ter um estilo de vida saudável, cuidando de todos os pilares da saúde, deve ser algo desejado. Deve ser algo que está determinado para você, porque você se ama de verdade. Quando eu me amo de verdade e eu desejo um estilo de vida saudável, qual é a consequência? Como o Rodrigo colocou, né? Essa mudança de hábitos. Os seus hábitos, ter um estilo de vida saudável deve ser algo desejado, não odiado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por escrever. Ter esse estilo de vida saudável, por consequência, você tem saúde. Estilo de vida saudável, você terá saúde. Quem tem saúde e um estilo de vida saudável, é possível que essa pessoa esteja obesa.
É possível, porque de repente ela começou hoje o estilo de vida saudável. É possível, claro que é possível. Mas, no médio e longo prazo, quem tem o estilo de vida saudável, não é possível que essa pessoa esteja com algum problema de saúde por maus hábitos. Começaram a pegar? Ou seja, eu tenho que desejar alegremente os bons hábitos. Eu não posso odiar os bons hábitos. É o que as pessoas estão fazendo. À medida que você odia, né? Odia, que nem dizia meus filhos, odio fazer isso, né? À medida que você não gosta de realizar uma alimentação saudável, isso aqui, essa comida não tem gosto, é muito ruim. À medida que você tem essa atitude, boa noite, Filó, obrigado, seja bem-vinda. À medida que você tem essa atitude de não gostar de, qual que seria a palavra? Essa postura indesejosa daquele alimento, naturalmente, seu corpo vai falar, bom, já que ele está rejeitando o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, porque uma alimentação saudável veio diretamente do divino, se a pessoa está rejeitando isso, o que ele está esperando para a saúde dele? O oposto do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro, do que é saudável. Então eu preciso ampliar minha consciência e admitir, após admitir, aceitar uma consciência no que é bom para você. E, por consequência, é bom para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ser exemplo de atitudes e hábitos de um estilo de vida saudável. Então, para que eu tenha um percurso de saúde e emagrecimento saudável, eu preciso gostar do caminho. Eu preciso gostar da experiência. Eu preciso gostar do processo. Eu preciso de verdadeiramente aceitar, para que você possa amar verdadeiramente, o processo. Não existe resultado sustentável se o processo é odioso. Nossa, como foi chato. Nossa, como foi difícil. Nossa, como isso é ruim. Nossa. Percebe? Se você não tem admiração, afeto pelo processo da vida, pelo processo do prosperar, pelo processo da saúde, você não tem afeto pelo processo, qual o resultado que você está esperando? Então, na verdade, o título da live de hoje é, cara, vira uma chave. Ame o processo. Aceite o processo. Oi, Fátima, boa noite, obrigado. Ame incondicionalmente o processo, porque é sobre você que a gente está falando. É sobre você, não é sobre eu ou sobre o outro, é sobre você. Você tem que amar incondicionalmente o processo de saúde. Você tem que amar incondicionalmente um estilo de vida saudável, onde você vai entender quais são os hábitos que falam sobre o sono. Quais são os hábitos importantes? Entendeu? Entendi, Vlad. Acabou a discussão. Entendeu de verdade, admitiu que você tem coisas a corrigir, aceitou e vou corrigir esses hábitos do sono. Qual é a consequência disso? É você ter um efeito disso na sua saúde. Dormir melhor ajuda no emagrecimento, diminui o risco de diabetes, de câncer, de hipertensão, de doença cardíaca, doença respiratória, doença... Tudo quando você dorme melhor. Doenças psicológicas, problemas cognitivos, memória, atenção, foco. É só dormir melhor. É só dormir melhor. Incrível. Se eu durmo melhor, eu organizo melhor os hormônios relacionados ao emagrecimento. Eu não vou ficar fazendo uma lista. Aliás, só para vocês entenderem, tá bom? Esse livro aqui, ó, eu trouxe só para encher linguiça. Esse livro que eu estou mostrando aqui, quem estiver me ouvindo não vai ver o livro, mas chama Exercícios de Emagrecimento e Intensidade do Treinamento, Aspectos Fisiológicos e Metodológicos. É um livro que fala muito sobre exercício, em profundidade, e vai tratar de assuntos moleculares. Quais são os ambientes químicos, bioquímicos que vão se alterar à medida que eu faço esse ou aquele exercício em relação a utilizar mais ou menos gordura do meu corpo para ajudar no emagrecimento.
Doido o livro. Livro incrível, maravilhoso. Já li ele 2, 3 vezes, acho incrível. Mas não é algo que dá para a gente falar aqui. Mas por que é importante eu compreender esses mecanismos? Porque depois de muitos anos estudando tudo isso, eu fiquei pensando, cara, para que serve estudar tudo isso se a pessoa não está fazendo o exercício? Se a pessoa não dormiu direito, não acorda com disposição, não vai treinar. Não vai se exercitar. Percebe onde o sono se relaciona com o exercício? Dormir bem, maior disposição. Maior disposição, eu vou para a academia, vou me exercitar. Não dormiu bem, menor disposição, mais cansaço. Mais cansaço, você vai para a academia e não vai se exercitar direito. Ou nem vai. Consegue entender onde as coisas conectam? Então, volta ao pilar principal. Qual é o tamanho do amor verdadeiro que você tem no processo daquilo que você está realizando, pensando no seu emagrecimento? Ai, Vlad, mas não dá para amar essa dieta que a nutricionista falou. Pois é, tá errado. Porque você não tem que estar fazendo dieta, você tem que estar fazendo uma organização alimentar que caiba nas suas condições financeiras, caiba nas suas condições que vá ao encontro da sua saúde, e por vezes você tem que aprender a gostar daquele alimento que você não foi habituado a gostar. Ai, Vlad, eu vou ter que gostar de verdura? Vai. Mas eu nunca comi. O problema é seu. Vai ter que comer agora. Que pena que você não aprendeu a comer lá atrás. Vai ter que aprender a comer. Ah, eu não consigo. Então não come. Eu não tenho o que fazer por você. Você não quer fazer. O problema é seu, não é meu mais. E de novo, eu vou falar a frase, eu não sinto nada por isso. Eu sinto muito, você não consegue comer vegetais. Eu não sinto nada. O problema é seu. Eu fico desconfortável quando é perto de mim, quando é uma pessoa querida. Meus filhos, minha esposa tão perto, e aí eu fico chateado, sinto muito. Pô, não ensinei esse cara a comer vegetais direito, mas tudo bem. Vamos tentar compensar com outras circunstâncias e deixar ele maturar um pouquinho e depois reintroduzir os vegetais. Você tem que aprender a gostar do processo, meu irmão, não tem o que fazer. Ai, mas tem que comer salada? Tem. A recomendação é 5 vegetais por dia, 5 porções de vegetais por dia para a pessoa ter mais saúde. E ir ao encontro do emagrecimento, 5 vegetais por dia, 5 porções. 2, no máximo 3 frutas e as demais circunstâncias relacionadas a vegetais, legumes. A pessoa tem que aprender a gostar, cara. Cláudia, muito obrigada a presença. Cláudia, você aqui me motiva. É fundamental que as pessoas tenham alegria, tenham gratidão, tenham amor pelo processo. Não existe resultado de emagrecer, não existe resultado de sanidade física ou mental se eu não tenho acolhimento, afeto pelo processo. Processo. Eu preciso desejar afetuosamente o processo. Eu preciso querer realizar o processo, porque a consequência dessa sua determinação, dessa sua disciplina pelo processo, é natural que vai acontecer o emagrecimento. Então, quando eu digo emagrecer com alegria, vamos inverter, ter alegria para conseguir emagrecer. Esse é o truque. As pessoas estão amarradas, onde o que é bom, ele entende como ruim. Na trilogia, na psicanálise trilógica, a gente chama isso de inversão. Inversão, as pessoas estão invertidas. Elas não conseguem ver o valor do bem naquilo que é de verdade o bem. Há o exemplo da alimentação. A alimentação saudável, a alimentação natural, se tornou sinônimo de algo ruim. Meu Deus, como isso é horroroso, como isso é horrível, como isso não é... Cara, quem enfiou isso na sua cabeça? Não é? Uma mentira repetida tantas as vezes parece se tornar uma verdade. É isso. Ai, fazer exercício é muito chato, fazer exercício cansa, fazer exercício dói, fazer exercício sua, fazer exercício... Percebe? E aí eu vou, nesse sentido, eu vou chamar a atenção dos colegas da área, o profissional de educação física e o nutricionista, só para vocês entenderem que eu não estou amparado, hein? Ó, livro de nutrição aqui na mão, para falar para vocês, li, não sou nutricionista, mas li, acho incrível o material, mas eu vou chamar a atenção dos meus colegas. A gente cria protocolos e programas e métodos de exercício ou de dieta que são insustentáveis num programa de emagrecimento. São insustentáveis. E sabe onde a gente direciona a nossa energia? Para o emagrecimento. Está errado.
A gente tem que direcionar a nossa energia num protocolo dietético, alimentar e ou de exercício, a gente tem que direcionar na pessoa. Não é para o resultado. A pessoa tem que estar acolhida, porque a pessoa tem que ter aquilo como estilo de vida. A pessoa tem que ter aquilo como algo que ele realmente consegue acolher. Fala, cara, isso faz muito sentido para mim. E aí tem que ter um cuidado, um jeito. Eu gosto de usar essa palavra. Tem que ter um jeito, com muito afeto, de propor isso para a pessoa de uma forma que você o entenda. E ele comece de verdade, interiorizar, conscientizar de que aquilo faz parte. Aquilo não é uma escolha. Ter um estilo de vida saudável não é escolha, é condição. Se você se ama de verdade, se você se alegra todas as manhãs por acordar, porque você pode não acordar amanhã. Nossa, meu Deus, como assim, Vlad? Tem gente que morre dormindo, eu vou ser bem direto. Tem gente que morre dormindo, você pode não acordar amanhã. Você pode amanhã ter um mal súbito aí e cai duro. Mas se você se alegra todas as manhãs por estar acordado, e se você atribui a ter vida como algo muito importante, e você ama a vida que tem, toda vez que você está fazendo algo contra a vida, ou seja, os maus hábitos, eu vou repetir a frase, é uma atitude suicida a conta-gotas. Você está somando ali, sabe? Como se tivesse um medidor. Quando você chegar em 1 litro dessa medida, você morre. E aí todo dia você coloca uma gota de mau hábito. Todo dia, uma gota de mau hábito na alimentação, uma gota de mau hábito sedentário, uma gota de mau hábito do sono, uma gota de mau hábito com relacionamentos mal organizados e com tratativas desrespeitosas, desarmônicas. Todo dia você vai enchendo esse galão. Uma hora esse galão derrama, meu irmão, não tem outro jeito. Todo dia você se agride com maus hábitos, a conta vai chegar. Então, quando eu falo assim, olha, estilo de vida saudável é condição. Desculpa. Estilo de vida saudável eu embaralhei as palavras, me perdoe. Não é uma opção, exato. Estilo de vida saudável não é uma opção, é uma condição. Eu tenho que ter um estilo de vida saudável para preservar a minha saúde física e mental e também espiritual. Preciso estar alicerçado. E voltando ao que a gente estuda na psicanálise trilógica, incrível, e ontem eu tive a oportunidade de a gente discutir muito sobre o amor de forma verdadeira, né? O amor na qual não é aquele amor... Eu fiz a bobagem de jogar na internet agora, vou fazer um parênteses aqui. Fiz a bobagem de jogar na internet aqui os tipos de amor. Rapaz, aí aparece um monte de coisa aqui, né? E é uma mistura de amor erótico com amor de filho, com amor disso, com amor daquilo. Cara, o ser humano é uma pessoa na qual a palavra amor ela tem que ser em igual medida para todo mundo. Mas não dá porque eu tenho filho, tenho pai, tenho mãe, o amor que eu tenho por ele é maior do que o que eu tenho por uma pessoa que eu não conheço. Esse é um dos erros, esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas. Professor Paulo, seja bem-vindo, obrigado a presença. Esse é um dos problemas, a gente não entendeu nada sobre o amor ainda. Eu me incluo, porque ontem na discussão sobre o amor, falei, nossa, como a gente é raso sobre esse assunto. Como a gente não entendeu nada sobre esse assunto do amar verdadeiramente. Aí se fala do amor incondicional, aquele que você dá a sua vida pelo outro. Fala, cara, me fala a verdade, quando que isso vai ser possível, brother? Se meu filho estiver num leito de morte, eu desejo incondicionalmente que eu possa trocar de lugar com ele. Cara, isso não vai acontecer. Deus definiu que para ele é ali o momento que ele tem que passar, seja ela qual for a consequência, não tem como você fazer essa troca. Agora eu vejo dentro dessa palavra do amor incondicional, a cada respiração que você procura fazer uma entrega honesta, verdadeira. Então esse momento que eu estou com vocês, para mim é uma entrega incondicional. Eu não estou entregando mais ou menos, estou entregando o meu melhor. Estou entregando tudo que eu tenho. Não estou entregando menos, não estou tentando... Não, aqui eu não vou falar, porque isso aqui eu vou falar só se o cara contratar o meu. Não, eu vou falar tudo. Para mim, eu não estou nem aí.
Mesmo porque eu não sei se amanhã eu vou acordar, amigão. Então agora é a oportunidade que eu tenho de entregar o meu melhor. Isso para mim é amor incondicional. No meu trabalho, com as pessoas que eu me relaciono, com quem eu ouço, com quem eu falo. A todo momento eu vejo que a minha entrega tem que ser realmente nesse nível, intensa. E eu sei que às vezes esse meu jeito incomoda o outro, porque o outro não está acostumado em fazer isso. Então eu incomodo quando o outro está em débito sobre o que eu faço. E ao contrário é verdade, eu me incomodo do outro quando o outro não está fazendo. Ou quando o outro faz alguma coisa que eu deveria estar fazendo, aí começa a me incomodar. A gente tem uma visão projetiva, o outro é um espelho para a gente. Quando aquilo te incomoda é porque você não está suficientemente organizado para aquilo que te incomodou. Você não está realizando aquilo que te incomodou. E aí eu comecei a perceber, falei, cara, eu falo pra caramba, tem galera que se cansa de ouvir eu falar, mas é porque eu entrego tudo. E ontem, quando eu estava no grupo de leitura terapeuta, discutindo esse assunto, eu falei, cara, agora eu entendi, brother. E aí, por vezes, eu fico pensando, sabe aquela frase, não entregue pérolas aos porcos? Pô, mas essa frase não tem nada a ver, cara. É uma frase invertida. Entrega tudo que você tiver para quem tiver. Você tem que entregar. Ah, mas tem pessoas que não vão entender. Concordo. Mas em algum momento ele vai entender. Você plantou a semente, naquele dia passou, mas ficou. Alguma coisa provocou. E aí o jeito de entregar pérolas aos porcos, o jeito, o método, o como entregar, é o que pode fazer a diferença. Eu conversando com vocês aqui, eu tenho um jeito de conversar. Eu conversando com um colega da área, talvez eu tenha um outro jeito. Eu conversando com os colegas doutores das universidades que eu estudo, é outro jeito. Porque ali você pode, para cada qual local, ser de um jeito, um como conversar. Então, entender o amor que você deve ter sobre você, porque é disso que a gente está falando. A alegria de um processo de emagrecer depende disso. Você ter uma entrega de um amor incondicional para cada respiração do seu dia em relação aos hábitos que virão, aos hábitos que devem ser realizados. Olha como isso é incrível. Incrível. Eu preciso ter esta consciência, eu preciso admitir e aceitar essa consciência. Será que eu realmente me amo incondicionalmente? Como é que você é capaz de falar, eu tenho amor incondicional pelos meus filhos? Você não tem nem por você. O que é você para entregar para o outro se você não consegue ser completo, não consegue ser pleno? E o que eu estou falando para vocês serve para todo mundo. Eu estou no meio desse balaio de gato. Nós somos assim. Ou seja, o processo do emagrecer precisa ser afetuoso. O processo. O resultado é consequência de amar incondicionalmente um estilo de vida saudável. Estabelecer quais são as rotas, quais são os caminhos a serem seguidos sobre cada qual pilar da sua saúde. E a gente pode falar de vários, então, pilar social. Vou falar do mapa, fica mais fácil. O pilar do movimento, pilar do alimento. Lembra, programas de exercícios extremamente intensos não são sustentáveis. Para com essa fantasia. Tem que ser um programa de exercícios na qual você saiba variar intensidades e que o profissional que esteja te acompanhando tenha a competência de ter esse cuidado, para que isso seja legal, para que você fique feliz em realizá-lo. Afinal de contas, isso tem que fazer parte da sua vida. A alimentação é a mesma coisa. Qualquer coisa de dieta que vem em forma radical não é sustentável. Tem que ser uma alimentação bacana, uma alimentação legal, algo que você vá ao encontro daquilo e fala, cara, estou entendendo, estou gerenciando e estou conseguindo, mas para de frescura, para de ter uma conduta infantil, dizendo, eu não como isso, não como aquilo, não como aquele outro. Cara, tem que comer. Ai meu Deus, mas estão pedindo para eu comer buchada. Acho que não vão pedir para você comer isso não, numa alimentação saudável. Acho que não. Beleza? Então cuidado aí. Terceiro pilar do mapa é os pensamentos, cara. Se a cabeça está no lugar, se você está consumindo os seus pensamentos no lugar certo, você cria um ambiente mental favorável para as coisas que devem ser feitas. Eu preciso colocar minha cabeça num ambiente mental favorável. Ambiente mental é o que você consome, favorável, na qual você escolha coisas para consumir que fale sobre esse amor incondicional, sobre a sua saúde, sobre a sua sanidade física, mental e espiritual. Escolha consumir coisas que alimentem o seu cérebro disso. Sua mente, né? Quarto pilar, que é o próprio pilar da alegria. Aqui eu gosto muito de falar de amor, de alma, de amigos, de ambiente, de agradecer. Nesse pilar eu tenho um desdobramento enorme de coisas que vão afetar diretamente meu estilo de vida. Principalmente pessoas.
pessoas que eu convivo, pessoas que estão ao meu lado, têm um estilo de vida saudável? Não, Vlad, não tem. Qual é a chance, então, toda vez que você encontrar essa pessoa, você conseguir sustentar um comportamento saudável? Ou é ao contrário, a pessoa vai pedir uma pizza, um refrigerante, um sorvete, um cachorro quente, vai convidar você para ir para o cinema, para ficar sentado horas na frente assistindo, estou dizendo que não deva. Mas se for só os programas do cara, sentar e comer, sentar e comer, sentar e comer e falar mal dos outros, sentar e comer, falar de notícias ruins, sentar e comer, esse cara tem um comportamento, em relação ao estilo de vida saudável, ele tem um comportamento nocivo. Você vai ter que se livrar desse cara. Ai, Vlad, eu vou ter que me livrar. Então fica com ele. Escolhe, eu não tenho o que fazer. Você define aí, mas ele é muito importante na minha vida. Tá, de verdade, ele está trazendo saúde para a sua vida? Não, então ele está prejudicando a sua saúde. Isso é amor? Isso é amor? A pessoa que prejudica o seu estilo de vida? Agora, de novo, a gente volta num lugar onde você decide. Você que está sobre a responsabilidade de decidir isso. Não é o outro que decide por você. Você decide. Estilo de vida saudável é uma decisão sua, não é minha. A escolha é sua. E quando a gente fala de escolha, para a gente encerrar esse assunto, porque ele é longo, eu já falei do último pilar do MAPAS, que é o sono, a importância de você regular o sono para você ter um estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável, desejoso, afetuoso, com muito amor, se torna todo um caminho alegre para você alcançar plenitude no emagrecer, na saúde, na mente, no corpo, né, no físico, no espírito, em tudo, nos relacionamentos, onde você vai servir um exemplo de uma pessoa saudável, de uma pessoa equilibrada. Beleza? E aí a frase que eu quero terminar esse nosso encontro é assim: toda escolha implica numa perda. Ou, para cada escolha, uma renúncia. Não é a frase que a gente escuta? Não é? Essa frase está invertida. Essa frase está de ponta cabeça. Essa frase está querendo dizer para a gente que se você escolher fazer uma alimentação saudável, você tem que renunciar à pizza. E parece que você perdeu a pizza, perdeu o prazer. Esse prazer momentâneo de comer algo saboroso, que foi criado artificialmente pelo homem para nos viciar nesse prazer do sabor, o homem estudou um mecanismo de combinar coisas para nos encarcerar, nos prender. A gente vive o cárcere do prazer no sabor. Estou falando do alimento, fora outras coisas, vamos só falar do alimento. O homem estudou, criou-se cursos universitários, especializações sobre o assunto de empoderar o sabor dos alimentos para nos encarcerar pelo paladar. Meu Deus, Vlad, que loucura. Pois é. E aí eu digo assim, escolher parar de comer essas coisas é uma perda? Alguém responde aí para mim, se tem alguém vivo aí. Ou é um ganho? Percebe como está invertida essa frase? Toda escolha implica numa perda. Toda escolha implica numa renúncia. Eu tenho que deixar algo bom para ter um outro melhor. Não, você está deixando algo péssimo para ter o que é bom. Então, toda escolha não implica em perda. Pelo contrário, se é uma escolha correta, implica em ganho. Implica em ganho. Bom, quero deixar um grande beijo para vocês, um forte abraço. É isso. Entenda que o processo do emagrecer, o processo da saúde tem que ser um processo na qual você, de verdade, debruce o seu amor incondicional sobre ele. Se você se ama de verdade, você vai realizar todas as boas ações e hábitos do dia em relação a você com muita alegria. Beleza? Beijo, forte abraço. Volto em 3 minutos para a nossa live de movimentos. Valeu, tchau, tchau. Valeu!